programação a seguir é livre para todos os públicos. Olá, querido amigo, olá, querida amiga. É um prazer imenso estar com vocês para falarmos juntos da Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela fortalece a nossa alma, revigora as nossas energias perdidas. Por isso, querido, vamos cada vez mais nos purificarmos através do estudo e conhecimento da Palavra para que nós possamos crescermos cada vez mais em espírito e em verdade. Você que está aí no seu lar e que está atento a ouvir esta mensagem, possa curvar as suas frontes para que nós possamos falar com nosso Deus. Senhor Deus, eterno Pai que está nos céus, mais uma vez somos gratos a Ti, ó Pai, pela força e pelo desempenho que o Senhor vem operando em nossas vidas para que nós possamos cada vez mais prosseguirmos rumo às mansões celestiais. E neste exato momento, o Senhor abençoe cada família que está atenta para ouvir a Tua voz e atender ao Teu chamado. E também, ó Pai, o Senhor possa encher-me com o poder do Divino Espírito Santo para que eu venha falar inspirado pelo mesmo e que a mensagem, de uma forma toda especial, possa penetrar os corações que vão estar atentos para ouvi-lo. São essas bênçãos que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, nós temos algo muito importante a falarmos nesta noite. A Palavra de Deus, em todos os sentidos, ela fortalece e revigora as nossas energias perdidas. Ela fortalece a nossa alma. E hoje nós iremos falar de algo muito importante dentro da Palavra de Deus. Para tanto, abramos as nossas Bíblias no no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, que nos diz. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E que verdade Jesus está falando aqui? Qual a verdade que é necessário que sejamos libertados para que nós possamos alcançar a vida eterna? E que prisão é essa que nós estamos? Queridos, precisamos entender, antes de mais nada, que o pecado, quando ele se propagou pela terra, automaticamente todo ser humano foi infectado e contaminado pelo pecado. Portanto, queridos, nós estamos destituídos da glória de Deus. Portanto, nós somos prisioneiros do pecado. Todo aquele que não tem conhecimento da palavra de Deus e que não tem buscado verdadeiramente esse Deus para que seja liberto desse pecado, ele torna-se um prisioneiro do pecado. Portanto, ele permanece preso. E ele estando preso, ele tem uma dívida para com o inimigo de nossas almas, porque ele que é o autor e originador do pecado. Mas, queridos, como nos libertarmos desta situação pecaminosa? De nós mesmos, nós não temos nenhuma chance. Porque a própria palavra de Deus, no livro de Jeremias, no capítulo 2, versículo 22, nos diz o seguinte. Jeremias, capítulo 2, versículo 22, diz assim: Você pode juntar todo o branqueador e todo o sabão que quiser. Isso não será suficiente para limpar a terrível mancha do seu pecado. Ele estará sempre diante dos meus olhos, diz o soberano Senhor. Ainda abrindo as nossas Bíblias, no livro de Colossenses, no capítulo 2, versículo 14, aqui nos mostra algo também muito importante. E apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês, a lista dos mandamentos aos quais vocês não tinham obedecido. Tomando esta lista de pecados, ele a destruiu pregando-a na cruz de Cristo. Nós tínhamos um escrito de dívida com o inimigo de nossas almas. Mas, se nós formos olhar, a Bíblia acabou de nos descrever, da parte de Jeremias 2:22, que nós não tínhamos nenhuma chance de salvação, porque toda a terra fora contaminada pelo pecado. E aqui nos revela também que passamos a ser prisioneiros do pecado.
Então Jesus fala aqui: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade? O próprio livro de Colossenses, no capítulo 2, versículo 14, diz que quando Jesus morreu na cruz, ele acabou a dívida que nós tínhamos para com o inimigo de nossas almas, a dívida do pecado. Porque quando Jesus morreu na cruz e tudo que Jesus passou e sofreu, não foi porque ele era pecador, porque a Bíblia diz em Hebreus 4,15 que Jesus não tinha pecado, mas ele estava levando na cruz todos os nossos pecados. Portanto, querido, nós deixamos todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, automaticamente se torna a pessoa livre do pecado, se torna a pessoa liberta. Liberta do medo, da depressão, das drogas, da prostituição. Tudo isso é libertação, porque Jesus veio para nos libertar do pecado, nos livrar das armadilhas de Satanás. É o que diz a primeira epístola de João no capítulo 3, versículo 8. E Jesus veio para destruir todas as obras do diabo. Portanto, queridos, aqui diz: conhecereis a verdade vos libertará. É o que está em João 8,32. Essa liberdade, conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, querido, essa verdade chama-se Jesus. Quando eu busco ter um verdadeiro companheirismo com Jesus, um verdadeiro relacionamento com Jesus e me apego aos seus ensinamentos e passo a ser um verdadeiro servo obediente à sua palavra, automaticamente eu passo a ser liberto de todo o pecado, porque foi para isso que Jesus morreu na cruz. O escrito de dívida que nós tínhamos com o inimigo foi cancelado, foi selado na cruz do Calvário quando Jesus expirou lá. Mas o pecado, como havíamos mencionado, Jesus não tinha pecado. Nós é quem devíamos estar lá na cruz. Mas Jesus veio, não tinha pecado, se humanizou, se tornou no mais baixo nível de humilhação do homem para libertar-nos das garras e das armadilhas de Satanás. Por isso, queridos, que precisamos andar na luz da presença de Deus. Por que nós precisamos andar na luz da presença de Deus? Porque quando nós estamos verdadeiramente libertos desse pecado, nós estamos andando com Jesus, portanto, nós estamos livres, porque Jesus passa Senhor e Salvador de nossas vidas. Acabou os grilhões que estávamos presos ao pecado. Esses grilhões foram rompidos através do poder do Divino Espírito Santo, através da pessoa de Jesus. Portanto, queridos, nós passamos a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas ainda ficamos a perguntar: e por que existem pessoas que ainda permanecem prisioneiras a determinadas situações? É porque, queridos, ainda não conhecem ou não conheceram a Jesus. E a única forma de nós nos libertarmos de todo o pecado é entregarmos nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. Sem essa verdadeira entrega, e essa verdadeira entrega, ela é necessário que nós, através dessa verdadeira entrega, nós sejamos libertos. Nós renunciemos nossa vida, renunciemos o nosso eu, nos esvaziemos do nosso eu e nos enchemos do poder do Divino Espírito Santo. Permitamos que o Espírito Santo entre em nossa vida para que nós possamos sermos abençoados e agraciados pelo poder de Deus e assim passarmos a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso é libertação, isso é salvação. É isto que nós precisamos, se ainda não fizemos, é isso que nós precisamos fazer. Nos libertarmos, nos esvaziarmos do nosso eu e nos enchermos do Divino Espírito Santo através do estudo e conhecimento da sua palavra, para que nós possamos nos libertarmos do pecado. E quando nós falamos nos enchermos do conhecimento da palavra de Deus, não é apenas ter um comportamento teórico, ter atitudes teóricas, memorizar versículos, decorar versículos. Não, a palavra de Deus, nós precisamos nos alimentar, nos encher desse alimento que é o pão espiritual. Nós precisamos obedecer, praticar
viver o que está na palavra de Deus. Porque quando nós vivemos a palavra de Deus, nós automaticamente crescemos espiritualmente. E a natureza pecaminosa, ela vai definhando, ela vai se debilitando, ela vai cada vez mais morrendo dentro de nós. E quem predomina é a natureza espiritual. Por isso, queridos, entreguemos nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. Porque é Ele que tem o poder de nos libertar do pecado. Porque Ele morreu por cada um de nós. A Bíblia diz através do livro de Isaías, no capítulo 44, versículo 22, eu faço desaparecer as suas ofensas como se fosse uma nuvem, como o sol faz desaparecer a neblina da manhã. Assim eu faço desaparecer os seus pecados. Volte para mim, porque eu já paguei o preço do seu resgate. Isaías capítulo 44, versículo 22. Jesus já pagou o preço do seu pecado ao entregar a sua própria vida na cruz, ao ser insultado, a sofrer as piores atrocidades e a maior de todas, a morte de cruz, que naquela época era a pior morte que existia para a punição ao criminoso. Jesus não era criminoso. Jesus não havia cometido nenhum crime, mas morreu e sofreu uma morte hedionda, uma morte terrível para nos resgatarmos dos pecados em que nós nos encontrávamos. Quando nós falamos nos encontrávamos, porque a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Porque nós temos todo aquele que nasce na família de Cristo, que anda em novidade de vida, sabe muito bem que está liberto das garras do inimigo, que está liberto de tudo aquilo que ele fazia com que impedisse você de alcançar as mansões celestiais. Ele só precisa prosseguir em novidade de vida, cada vez mais andando e caminhando com Jesus. E através desse exercício, todos os dias, esse exercício diário, da entrega diária, de um relacionamento com Jesus, através do estudo, da oração e do testemunho, que nós crescemos em graça. Esse é o crescimento que Jesus quer para cada um de nós. E que nós necessitamos e cada vez mais precisamos estar executando em nossas vidas. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, é o que a Bíblia diz. Quando nós olhamos para Jesus como autor e consumador da nossa fé, o que é imperfeito desaparece, porque nós estamos olhando não para o que é imperfeito, eu estou olhando para o que é perfeito, e perfeito só Jesus. E quando eu olho para o que é perfeito, todas as minhas imperfeições desaparecem. Mas lembre-se, eu tenho que olhar para o sendo imperfeito, eu tenho que olhar para o que é perfeito e permanecer olhando para o que é perfeito e andando com quem é perfeito, que é Jesus. E Jesus é a justiça. Quando eu olho para Jesus e ando com Jesus, eu passo a ser uma nova criatura, é o que Paulo diz em 2 Coríntios 5,17. Eu passo a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Portanto, querido, andar em novidade de vida é andar em relacionamento com Jesus. É reconhecer que Jesus se ofereceu como resgate para te libertar do mundo da prostituição, do mundo das drogas, da solidão, da tristeza, das dívidas, do medo, da depressão e de todos os infortúnios, tudo aquilo que desagrada aos olhos de Deus e que o inimigo implantou na vida de cada ser humano para que ele fosse destruído. Mas quando nós olhamos para Jesus, quando nós conhecemos que Jesus morreu na cruz, reconhecemos que Jesus morreu na cruz e olhamos para Jesus e andamos com Jesus, tudo isso desaparece. Mas não basta, queridos, não basta apenas reconhecer que somos pecadores. Precisamos confessar os nossos pecados e, sobretudo, nos arrependermos desses pecados. E como é que nós nos arrependemos? Quando nós confessamos os nossos pecados e não praticamos mais o tal pecado. Porque a Bíblia diz aqui, acabou de nos revelar, que Jesus é a verdade. Que Jesus é a única porta de escape, a única porta aberta para o homem pecador.
Para o homem ser redimido dos seus pecados, a única porta que existe, o único caminho que existe é Jesus. Jesus veio para nos libertar, veio para nos salvar. Mas é necessário que façamos a nossa parte, entregando o nosso coração a Deus. Ele diz em Provérbios 23, 26, Filho meu, dá-me teu coração. E nesta noite o Espírito Santo de Deus fortaleça não só a nossa fé, mas sobretudo reaviva a nossa vida espiritual em uma verdadeira prática da palavra de Deus, para que nós possamos fazer tudo aquilo que agrada aos olhos de Deus. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, Ele nos chamou para a santificação. E santificação envolve toda uma vida de conformidade com os princípios de Deus. Isso é santificação. A santificação não é automática, não é de uma hora para outra, é uma obra da vida inteira. Entretanto, é necessário que andemos a cada dia de nossas vidas, praticando a palavra de Deus, praticando e vivendo a palavra de Deus em nossas vidas. E aí nós alcançaremos a verdadeira santificação. Porque a palavra de Deus também diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Isso está em Hebreus 12, 14. Queridos, é chegado o momento de entregarmos nossa vida nas mãos do Senhor se ainda não entregamos. Existe a cura. A pandemia que está aí ceifou a vida de milhares e milhares de pessoas. Quase 500 mil pessoas já desceram à sepultura. Mas pela graça de Deus, muitas pessoas não foram contaminadas por esse vírus. Entretanto, nós temos um vírus destruidor, avassalador. E desde quando saímos das entranhas de nossos pais, esse vírus já existia dentro de nós. É o vírus do pecado. Ninguém do planeta Terra, ninguém ficou isento de sofrer essa infecção, de ser contaminado por esse vírus. Ninguém. Porque a Bíblia diz que todos estão destituídos da glória de Deus. Quando Deus olhou de lá de cima, não viu um justo sequer na terra, porque todos eram pecadores e todos nós somos pecadores. Mas aquele que olha para Jesus e permanece em Jesus, ele é um pecador remido, ou seja, lavado pelo sangue de Jesus, purificado e lavado pelo sangue de Jesus, porque ele reconheceu o sacrifício que Jesus fez, o sangue que Jesus verteu na cruz. E esse sangue é o sangue purificador do teu pecado. E não era de Jesus, era o teu. E Jesus morreu para purificar, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Portanto, querido, é chegado o momento de você fazer esse reconhecimento da pessoa de Jesus. Porque a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade, ela está aqui, no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 2, que nos diz: Portanto, o poder do Espírito doador da vida, e eu recebo este poder por meio de Cristo Jesus, livrou-me da lei do pecado e da morte. Já não somos aquele que anda com Cristo e que verdadeiramente se entregou a Cristo, já não é mais prisioneiro do pecado e nem da lei. Ele está andando sobre a graça de Deus. Ele está andando sobre o poder do Divino Espírito Santo e agraciado pelo poder do mesmo e vencendo todas as dificuldades. Meu querido, só há vitória na tua vida e você tiver entregado a mesma nas mãos do Senhor Jesus. Porque para quem entregou a vida nas mãos do Senhor Jesus, ele já é vitorioso. Porque Jesus é vitorioso e Jesus veio para vencer. E todo aquele que confia plenamente em Jesus também é vitorioso. Porque é filho do Deus vivo. E nesta noite o Espírito Santo de Deus, através desta pequena mensagem, abra teu coração e teu entendimento espiritual, se você ainda não abriu, para que receba e aceite esse resgate. Porque, queridos, esse resgate é a única esperança para as nossas mentes e os nossos corações.
Oremos ao Senhor. Pai eterno, Deus conselheiro, príncipe da paz. Que o Espírito Santo de Deus toque no coração dessas pessoas que, quem sabe, ó Pai, está passando por alguma dificuldade, está no mundo de depressão, está no mundo das drogas, está na prostituição, está, quem sabe, ó Pai, triste por ter perdido um ente querido durante essa pandemia. Ó Pai, conforte essas vidas, conforte essas almas, conforte essas pessoas pelo Teu poder, pelo poder do Divino Espírito Santo, para que elas possam sentir cada vez mais a Tua presença e ter a certeza, assim como Paulo, que em meio de tantas dificuldades, tantas perseguições, ele não se deixava abalar, porque Deus estava com ele e Deus está conosco. E esse mesmo Deus há de permanecer conosco até a consumação dos séculos e há, sobretudo, ó querido, de permanecer contigo. Basta você crer e entregar sua vida nas mãos do Senhor e Ele fará milagres na mesma e transformará verdadeiramente o teu coração. Por isso, creia nesse Deus. Aceite enquanto há esperança, porque enquanto há vida, há esperança. E a tua vida, a vida dos seus familiares, possa ser abençoada pelo poder de Deus e que você, querido, receba esta mensagem com a certeza de que esta mensagem vai fazer, ó Pai, milagres em tua mente e em teu coração. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.